Agora, antes falar do Lucas Moura. O Lucas Moura, ele pode fechar com o São Paulo, depois de trazer Rames Rodrigues, trazer um garoto revelado no São Paulo, né? Garoto não hoje mais, mas que foi revelado que tem um baita amor pelo São Paulo. Voltando. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa situação do Lucas Moura. Bruno Prado, você e seu pai, vocês têm muita fonte dentro de São Paulo, vocês conhecem muita gente lá dentro, e há uma forte campanha lá pelo Lucas Moura. Tá tendo a tentativa, a janela fecha amanhã. O Lucas tá no Brasil, tá postando aí com a família, eu acompanho o Lucas, eu tenho contato com o Lucas, até perguntei, me dá essa notícia em primeira mão, me ignorou. Mas aí, já é de costume, o cara não vai falar se ele vai ou não pro São Paulo. Agora, parece que tá perto, né, Bruno? Sim. E detalhe, um São Paulo que não tinha nenhum grande nome, né? Grande nome, grande craque. Agora tem Pato, tudo bem, que não tá numa boa fase, mas é um grande nome. Rames Rodrigues, que acaba de chegar aos 32 anos, se não se lesionar, pode fazer muita diferença no futebol brasileiro. E ainda o Lucas Moura. É meio bizarro, né? Eu acho que nem o São Paulino mais otimista imaginava ter Rames Rodrigues e Lucas Moura depois dessa janela de transferência. É forte a possibilidade, Bruno? Ou é mais um sonho? Não, é bem forte, é bem provável que ele jogue no São Paulo. Aí tem, provavelmente só até o fim do ano, isso é o que deve acontecer, só até dezembro. E aí são as possibilidades, né? Eles estão conversando, uma possibilidade seria ele fechar com o clube dos Estados Unidos, que é o Los Angeles FC, e ser emprestado ao São Paulo até o fim do ano, e em janeiro ele iria para lá. E a outra, porque parece que tem uma certa dificuldade para fechar com o time americano, é que ele assine com o São Paulo um contrato curto até o fim do ano e pronto, e depois acaba o contrato e ele vai embora para lá, e ele teria mais tempo para se acertar com o clube lá dos Estados Unidos. Então, é bem provável sim que ele jogue no São Paulo até o final desse ano, seria uma passagem curta, mais ou menos como foi o Kaká em 2014, que também foi para os Estados Unidos depois. O Kaká, quando veio para o São Paulo, já era jogador do Orlando City, mas o Orlando City só ia estrear na Major League Soccer em 2015, então o Kaká teria 6 meses ali de intervalo e acabou vindo para o São Paulo por empréstimo e depois foi para os Estados Unidos. Seria algo parecido, então é uma questão mais de oportunidade, acho que nem o São Paulo esperava ter esses jogadores agora, né? O Lucas principalmente, o Lucas ele queria ficar na Europa, pelo jeito não teve nada de interessante para ele ali, depois que acabou o contrato com o Tottenham, chegou a conversar com um clube mexicano e então abriu essa possibilidade, como não teve nada lá na Europa e pelo jeito também nada também tão bom, tão concreto na Arábia Saudita, que chegaram a especular isso, então ele virá para o São Paulo e provavelmente depois vai para os Estados Unidos. Então é isso que deve acontecer, entre hoje e amanhã, o Lucas acertar um contrato curto até o fim do ano. Ele pode ser anunciado ainda amanhã. Amanhã ele pode ser anunciado. Pode ser até hoje, talvez. Não depende. Não, sim, mas é até amanhã, porque a janela fecha amanhã. Sim. Amanhã ele ainda pode ser anunciado. Sim, pode. Então, e é o provável, é o mais provável, né? Sempre que tem uma negociação, pode dar errado alguma coisa, né? Por algum detalhe, algum motivo. Mas a tendência é que sim, que ele assine um contrato, seja por empréstimo, ou seja um contrato direto dele com o São Paulo, até o final do ano. Ô Vamp, são 2 contratações que mudam o patamar do São Paulo. Né? Claro, se jogar, o Lucas vai jogar, porque o Lucas estava jogando até lá, né? Ele não está lesionado. Não, Lucas. Ele era reserva por opção mesmo. Ele era reserva no Tottenham por opção, era um dos destaques, quer dizer, já foi um dos destaques do Tottenham, conseguiu aqueles 3 gols numa classificação histórica do Tottenham para uma final de Champions League, numa virada histórica com aqueles 3 gols do Lucas Moura, passou pelo Paris Saint-Germain. O Lucas é um cara que tem uma baita identificação com o São Paulo. Agora, uma pergunta que eu te faço. Esse São Paulo se torna competitivo para grandes títulos com essas 2 contratações? Porque a gente fala de um clube que a gente nunca colocava entre os favoritos. Agora, com o Rames Rodrigues e com o Lucas Moura, o São Paulo pode fazer frente, claro, contra o Corinthians na semifinal e até contra um Flamengo, contra o Grêmio, numa final de Copa do Brasil, Vamp? Passa a não ser... Tipo, se pega um Flamengo, que é o grande favorito para todos nós que estamos aqui, diante dos 4 que estão na semifinal, São Paulo passa a não ser... Passa a jogar de igual para igual ou não? O Flamengo ainda é muito favorito tendo esses 2 jogadores em campo? Não, o Flamengo ainda é muito favorito pelo entrosamento e tá mais tempo, né, os caras juntos.
Lógico que o elenco do São Paulo fica muito mais forte, né? Pô, a gente tá falando de 2 jogadores que jogaram no Premier League, carreira internacional, jogadores que já falou de seleção, jogador que foi artilheiro de Copa do Mundo. Fortalece mais ainda, mas não é assim chegar e ter a vara mágica e botar. Agora, ó, chegou o Lucas e o Rames Rodrigues. Puf, vai enfrentar o Flamengo, vai reverter o resultado muito mais fácil contra o Corinthians. Para a Sul-Americana tem mais tempo, né? Fortalece sim, lógico. A gente está falando de... O elenco do São Paulo vai melhorar muito, principalmente se os atletas que estão no departamento médico sair, fica um leque de opções aí para o Dorival escolher a melhor formação, né? Mas assim, para favorito para ganhar o Campeonato Nacional, vai ter que remar muito ainda. O Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil. Vai ter que ser para competição curta, tentar reverter contra o Corinthians na Copa do Brasil. E aí na final vai pegar um Flamengo muito forte também, né? Para mim o Flamengo, com essa vantagem que já abriu diante do Grêmio, futebol tudo é possível, aquilo que a gente fala, pode reverter, mas... Você está falando isso porque você apostou R$100 comigo, né? Por isso que você está falando tem isso. Tem mais. O Inter, você apostou R$100. O Inter hoje já vai fazer uma graça lá em Buenos Aires. Ah, é? É hoje, né? Às 19 horas, você vai ver amanhã quando foi. Também está apostado. Ele foi de River ou de River Plate. Eu adoro ser moçada masoquista. Esse negócio é tudo comum. Tem que ir. Pô, é tudo comum. Real Madrid e Getafe. Não é gostoso botar um pedacinho no Getafe? Não. Que não quebre. Não, claro quebre. Que não é gostoso. Que não quebre. Uma pontinha péssimo. Que se der certo, você também pega uma fortuna. Não é o nosso caso, né? Que é tudo pau a pau, né? É só pra ter motivação mesmo. Mas assim, reforça muito mesmo. Eu acho que o Lucas vai assinar ainda hoje, viu, Bruno? Sim. Fecha amanhã a parada, né? Fecha amanhã. Então o corre é hoje. Documentação, tudo. Agora, eu tava pensando assim, Bruno, eu vi lá se eu sou dirigente de um clube, presidente, e sabendo como é a situação de risco, de contratações é risco, né? Sim. Contratação boa é aquela que dá certo, né? Eu não vejo esse oba-oba na Europa, assim, por exemplo, o Haaland foi contratado pelo Manchester City. Ele chegou lá, não foi aquela agonia de gente no aeroporto, pega, não sei o que, papá, campeão europeu, tudo. Aqui os caras vai, tem jogador que não joga um ano, que nem o Jimmy Rodrigues, vai fazer aquela algazarra toda, incentiva o torcedor mais não tem ele falando assim, vai daqui a pouco, dava 2 meses, não é nada daquilo, e quer invadir o CT pra bater. O Mauro fala muito disso, eu concordo também. Fica olhando assim, gosta mais da contratação do que ver o cara no campo. Olha bem, falando assim, o Casares lá no aeroporto, pegou o jatinho, não sei o que, eu tava olhando em casa, o avião está sobrevoando agora sobre Catanduva. Tava em tempo real onde tava o... Sim, você viu isso? Tinha, sei lá, 8 mil, 10 mil pessoas acompanhando. É melhor, contrata, faz a coisa mais simples, espera o cara jogar, fica lá dentro. Quando você faz essa algazarra toda e não dá certo, o torcedor se inflama, aí que dá confusão. Sim, porque fica uma expectativa muito grande. Cara, eu vou citar, agora não tô falando da parte pessoal de nada. O Daniel Alves não jogou mal no São Paulo. Só que acharam que ia ser assim... Uma coisa, um absurdo, né? Se você olhar só o campo, isso que é tudo que está acontecendo com ele, a parte da grana com o São Paulo. Eu não achei que o Daniel jogou mal no São Paulo, mas parece assim que foi uma tragédia, assim. Não, porque então, esperava tava cara todo que ia mundo transformar o clube em tudo. Houve, inclusive, exageros dos colegas, né? Sim. Houve gente tentando colocar o Daniel Alves como a maior contratação da história do futebol brasileiro. Sim. Acho que até do São Paulo é questionável, entendeu? O São Paulo teve outros jogadores muito mais importantes que foram... Não, colocou ao nível de Romário, de Ronaldo botando. Quem foi mais importante pro São Paulo? Pedro Rocha, que também é uruguaio, veio de fora, ou o Daniel Alves, que é brasileiro, mas veio de fora. Pedro Rocha é 1000 vezes mais jogador na história do São Paulo. Não, mas o peso da contratação talvez não foi maior do Daniel Alves? Outra época, mas assim, tentaram colocar... Sabe o que eu achei da época do Daniel? Parecia que o São Paulo era um time pequeno contratando um jogador de seleção. Sim. Pô, o São Paulo, cara, contratando daí, com uma grande coisa. O Daniel vai jogar no São Paulo, coisa mais natural do mundo. Ele não jogou antes porque a diferença econômica tira os jogadores mais qualificados, ele era um deles, né? Durante muito tempo ele foi, e vão jogar lá na Europa. Houve muito exagero naquela época também, na mídia e tudo mais. Isso rende, né? Então o pessoal fica... Espero que o cara vá ser um mágico aí. Acho que o final dele acabou sendo ruim, ele acabou depois caindo bastante. Ele teve bons jogos, depois teve uma queda, a expectativa foi exagerada, aproveitamento também, a posição que ele foi colocado foi muito questionável. Agora, a grande questão isso ninguém de São Paulo fala, a gente fala aqui. São Paulo não fala para a sua torcida. Primeiro, a gente não sabe quanto vai custar essa brincadeira. E a outra alguém deveria falar, gente, na apresentação tinha alguém que falava, o Rames de fato não é segredo, ele teve vários problemas de lesão, mas desconfia de um bom tratamento, bom acompanhamento, o Rames fala também, até para ter uma ideia. Uma pergunta importante, espero que algum colega faça na coletiva, quando for apresentar, Rames, quantos jogos você acha que consegue fazer por mês no São Paulo? São Paulo joga em média 7, 8 partidas por mês, certo?
quantos jogos dos 7, 8 você acha que dá para jogar? Porque nos últimos meses você jogou uns 2, 3 partidas por mês no Olympiacos. Aqui o calendário é pior. O que você acha? Aí ele vai dar uma ideia. Eu acho que isso é importante. Senão o que vai acontecer? Daqui a pouquinho começa cobrança no Dorival. Não escala o Rames. Botou o Rames no banco. Ele vai ter que fazer isso, gente. Pôs um joguinho no banco, outro jogo não coloca o cara para jogar. Mas ele vai ter que avisar também, né, Mauro? Ele tem que avisar. Eu acho que não vai jogar tudo que é jogo. Eu acho que é importante até na coletiva. O dirigente que aparecer lá, se for o Casares, falar sobre isso, o próprio jogador. Porque, repito, o torcedor que vai no aeroporto, ele não vai ficar... Um ou outro faz isso. A maioria não vai fazer isso. Não é nem preocupação dele. Isso acho que é nosso trabalho esse. O cara não vai ficar lá procurando na internet quantos jogos, quantos minutos e tal o cara jogou. O cara é bom de bola e tudo, jogou Copa do Mundo, foi do Real Madrid, foi do Bayern de Munique. Pô, esse cara agora é nosso. O cara esfrega as mãos e fala, agora vamos ganhar tudo. E tem o efeito Renato Augusto. São Paulo perdeu um jogo para um jogador muito qualificado e que não consegue jogar sempre. Então o Ramos Rodrigues, ele pode ser no São Paulo algo parecido com o Renato Augusto, o cara que vai jogar algumas partidas e que eu acho até que o que vai acontecer. Vai resolver alguns jogos, mas vai ficar fora de outros tantos. Pelo menos é a tendência, tomando por base, não a sua última temporada, mas as suas muitas últimas temporadas. Já faz tempo. Eu estava vendo ontem, no Everton, 2020-21. O Ancelotti era o técnico, ele chegou, né? E aí, ficar lembrando de cabeça, eu lembro que ele jogou umas partidas, se machucou. Aí comecei a ver. Jogou, setembro, outubro, de repente machucou. Um mês parado. Aí voltou, 3 semanas. Aí jogou 2 semanas. Sempre assim, tinha períodos em que ele ficava fora. Até sair do clube. Quer dizer, não conseguiu. E no início ele foi muito bom. Me lembro até de ter comentado alguns jogos do Everton na época, e foi muito bom o começo. Todo mundo ficou animado, pô, o Rames jogando bem, não sei o que e tal. Já conhece o Ancelotti e não foi. Ali foi a última vez que ele jogou um grande campeonato, né? Sim. Ele foi jogar lá no Oriente Médio e agora no Olympiacos, claro, na Grécia é um campeonato secundário. E agora vem aqui para o Brasil. Acho que é importante o torcedor ser tratado com respeito e com transparência. Com relação ao investimento que o clube está fazendo, para não virar um episódio minimamente parecido com o Daniel Alves, que foi desagradabilíssimo para o torcedor do São Paulo, até pela maneira que o cara saiu. O jogador mandou um recado, gente. Eu não vou treinar porque não me paga. E não foi. O clube não pode se humilhar dessa Vou jogar Olimpíadas. Exato. Vou jogar Olimpíada. Eu tinha um jogo com o Palmeiras, né, um jogo de Libertadores. Ele estava de final com o Racing, ele não jogou. Ele foi jogar Olimpíada, cara. O cara foi embora, cara. Na mesma ocasião, da mesma Olimpíada, o Pedro quis jogar, o Pedro da polêmica atual, e o Flamengo não vai, eu não vou te liberar, porque eu não sou obrigado a liberar. Agora a diferença, um pagava o salário, o outro não pagava, o cara meteu o pé e foi, e o São Paulo teve que ficar quieto. Se bem que, claro, isso estourou nas mãos da gestão anterior, mas foi uma obra, da gestão atual, aliás, mas foi uma obra da gestão anterior, né? Vejamos aí se vai ter alguma semelhança. Agora, sim, pertinente qualquer preocupação nesse sentido, até que seja colocada a coisa bem clara, não só do ponto de vista do investimento, do que vai ser o tamanho desse investimento, mas também para o torcedor ter a noção de que jogador é esse, de que maneira ele vai ser utilizado. Se você descer aqui na padaria ali, for no bar ali, passar por São Paulino na rua, e aí o Rames, o cara vai achar que vai jogar todo o jogo. Ele e Caleri agora vão ganhar tudo. Caleri na cara do gol. Você explicar pro cara, o torcedor médio, fala o cara que não acompanha futebol internacional, que não está muito ligado nisso, o cara quer saber do São Paulo. E sabe que o cara é bom de bola porque viu na Copa, já viu uma vez ou outra lá no Real Madrid. Se perguntar para esse cara, torcedor de qualquer time, o cara vai achar que o Rames vai jogar tudo. Muito difícil isso acontecer. Assim, o retrospecto não aponta em nada nessa direção. O Lucas aponta, né? O Lucas vai jogar direto. É um período curto, ele vai jogar direto, provavelmente, porque ele não tem esse histórico de lesão, não tem esse tipo de problema. Eles têm quase a mesma idade, né? 31, 32, só que um está inteiro, o outro tem essa questão que realmente o aflige. É muito parecido com o Renato Augusto. Cara bom de bola, mas com uma quantidade muito grande de problemas. Não é um problema específico, né? São várias contusões, várias dores musculares ao longo da carreira. É uma pena, mas é a realidade. Agora, quando estiver em campo, eu acho que vai dar um caldo. Ele vai resolver o jogo pro São Paulo. Aliás... É isso que eu ia falar, né? Você e o Bruno são importantes para isso, que vocês acompanham muito. E o Vamp também vê tudo que é jogo. Vai fazer diferença. Ele quando joga, ele joga bem. Ele inteiro. Sim. Ele vai fazer diferença, claro. Ele vai dar um passe, uma virada de jogo, uma falta que ele vai bater, vai botar o cara na cara do gol. É aquela coisa do São Paulo contra o Corinthians, tem a bola, e cria muito pouco. Com um cara desse em campo, em algum momento ele vai fazer, como foi o Arrascaeta, sabe? Vai botar o cara na cara do gol. Isso vai acontecer. Agora, com que frequência, quando vai estar em forma? Eu acho até que pro jogo com o Corinthians, São Paulo deveria trabalhar a partir de agora para colocar em forma, deixar no banco e ver o seguinte, chegar no dia do jogo, quantos minutos dá para jogar? Você vai analisar isso com preparação física, com toda a equipe do São Paulo. Olha, o Rames consegue jogar num bom nível 15 minutos?
O Dorival vai deixar ele ali guardado com o Coringa. Se eu precisar, os 30 do segundo tempo ele vai entrar. 20 minutos, 25 ele vai entrar. Porque ele pode realmente entrar e resolver. Mesmo que ele não tenha estreado. Eu faria isso. Prepararia para esse jogo específico. Se ele puder estrear antes, legal. Já vai lá, joga alguns minutos e tal. Titular acho difícil, mas é um cara que pode entrar. Imagina o São Paulo tá precisando de um gol no Morumbi lotado de São Paulinos, você põe o Rames ali para tentar uma jogada. Pode acontecer. É melhor colocar ele do que sei lá, qualquer outro do elenco. Saber, Mauro, que eu não sei, estamos em agosto, não sei, já saiu até ontem o negócio de tabela das eliminatórias. Né? O Brasil, acho que faz o primeiro jogo lá em Belém. Sim. Vamos esquecer que também vai ser convocado para a seleção colombiana. Vai. E aí, mesmo que seja direto, mesmo que esteja no continente, né, na América aqui, as viagens são longas também. Sim. Vamos supor que ele tenha que jogar um jogo de eliminatória lá na Venezuela. Tem que ir pra lá. De lá vai ter que pegar o voo, tem que voltar para olhar isso tudo também. Jogar em Caracas, em Barranquilla. Tem que olhar depois. Isso tudo. E uma coisa do time no campo, né? Outra vez contra o Bahia ficou claro, né? O São Paulo é um time que muitas vezes consegue até jogar bem, empurrar o adversário para trás e uma dificuldade imensa de fazer gol. Que aí realmente falta qualidade em alguns momentos. O jogo com o Bahia, pro David, o Juan, para eles fazerem um gol, eles precisam ter umas 10 chances, né? Então, muitas vezes acontece. Até em jogos bons do São Paulo contra o Fluminense, São Paulo dominou o Fluminense e só venceu lá no final com o gol do Luciano aos 40 e poucos. Contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil, o segundo tempo do São Paulo foi muito bom. E venceu também perto do fim com um chute de fora da área. Mesmo tendo a bola lá quase o tempo inteiro no ataque, só conseguiu ganhar com um chute de longe. O que eu quero dizer assim, que às vezes o time joga bem coletivamente, aí falta qualidade para definir o jogo. Então, esses caras acrescentam qualidade. O Rames, o Lucas, o próprio Alexandre Pato, se tiver a mínima condição contra o Bahia, ele entrou muito mal no jogo, né? Um cara que parece que está ainda bem distante da sua melhor condição. E claro que sempre tem as compensações, né? Tudo, num jogo coletivo, você ganha uma coisa, perde em outra. Esse time do São Paulo, ele tem uma marca de ser um time muito brigador, muito intenso. Acho que os melhores jogos do São Paulo são jogos que o São Paulo se impõe fisicamente, que ele vai apertar, principalmente no Morumbi, lá na frente, e não deixa o adversário sair. Então, ele pode perder um pouquinho disso com esses jogadores, essa parte de imposição física, de empurrar o adversário para trás, mas vai ganhar uma qualidade que não tem. E o jogo com o Bahia, o São Paulo teve um monte de chance de fazer o gol, só que os caras não conseguem. Falta qualidade mesmo para fazer o gol. E ainda estava sem o Luciano e sem o Caleri no fim de semana. Ainda saiu o Erisson também. O Erisson saiu no primeiro tempo. Exato. Ainda. Então, eles vão acrescentar uma qualidade que o time não tem, o Rames, o Lucas e o próprio Pato, talvez, em algum momento, mas pode, em algum momento, perder um pouquinho essa intensidade, pressão, empurrar o adversário lá para trás, uma imposição física que o time tem como característica, mas que acho que vale a pena o Dorival adaptar, fazer uma maneira, porque realmente falta qualidade para resolver alguns jogos que o São Paulo perdeu pontos, porque não tem o cara de qualidade para definir a jogada. Bom, então o São Paulo aí podendo armar, né? Um time com 2 astros, claro, como o Mauro falou. O Rames Rodrigues não vai ser aquele cara que vai jogar constantemente. E é bom o São Paulo ter esse planejamento. Porque o Corinthians talvez não teve o planejamento certo com o Renato Augusto. Porque o Renato Augusto depois começou a se machucar, doidado, não começou a ter uma sequência. Talvez seja melhor escalá-lo com menos frequência, mas sem ter lesão. Para que o Rames Rodrigues possa ser decisivo para esse São Paulo, assim como o Lucas Moura que está muito perto do São Paulo. Seria um empréstimo de só 6 meses, mas nesses 6 meses o Lucas Moura poderia, por exemplo, decidir um título de Copa do Brasil pelo São Paulo, que é com certeza o título mais importante do São Paulo desde o tri brasileiro, né, Bruno? Sim. Desde o tri brasileiro, porque o último título do São Paulo foi a Sul-Americana, em 2012. E o Paulista em 21, sim. Então, desde aquele tri brasileiro, o São Paulo tem a chance de conquistar seu principal título. Em relação a contusões, a gente sabe assim, né? Trabalhando com bola todos os dias, vendo as equipes, a gente sabe que tem alguns atletas que, dentro da sua carreira, está sujeito a ter mais lesões, né? Falando aqui no futebol local, a gente sabe, por exemplo, o Rodrigo Caio, que ele passou dentro da carreira dele, né, com lesões, o próprio Rames Rodrigues aí, um jogador internacional, a gente sabe mais ou menos, né? Mas tem jogadores também que machucam, pilhado. A gente nunca sabe quando vai machuca no treino, machuca em aquecimento. Agora mesmo o menino lá, o Giovani, que foi lá pro futebol, no mundo árabe lá, o Palmeiras vendeu. Estava treinando
rompeu o cruzado, vai ficar agora 6 meses, 8 meses sem jogar. Alguns atletas a gente sabe que tem que ter uma preocupação maior. Foi o caso do Renato Augusto durante a sua carreira, né? Frequentemente lesão. O Paulinho voltou de lesão de cruzado e normalmente o pessoal que tem cruzado, já tive essa lesão de cruzado, tem que estar muito atento porque de repente rompe de novo. Foi o que aconteceu com o Paulinho, né? Mas ele, se ele jogar, eu estava somando ontem aqui, eu somei. Se ele jogar, estamos indo para o segundo turno no Campeonato Brasileiro. Estamos na 21 rodadas, mais 6 jogos de Sul-Americana para chegar até a final e mais 3 para chegar à Copa do Brasil. Se chegar à final da Copa do Brasil. Isso não dá 30 jogos. Se ele jogar 17 jogos até o final do ano, tá bom demais, Bruno. Sim. A matemática é essa. De 30, se o São Paulo atingir 30 jogos, se ele chegar à final da Copa do Brasil e final da Sul-Americana com mais 21 jogos no Campeonato Brasileiro, que já jogou 17, vai dar quase em torno de 30 jogos. Sim. 32 jogos. Tem mais 3 Copa do Brasil, 24, com 21 na Sul-Americana. Hoje a gente não conta que ele não vai jogar, vai ter a volta, hoje não, quinta, né? Vai ter a volta. Se chegar até a final, que é um jogo 6 só. Jogos, é. Se é um jogo só. Isso. 6, aí dá o que dá? Tá dando quase 30 jogos, né? Isso, é isso. 30 jogos. De 30 jogos, se ele jogar 15 jogos, é 50%. Porque, eu sempre falo assim, o De Bruyne lá, ele é titular absoluto do City, mas ele deve jogar na temporada 65%, 70% dos jogos. Não joga 100% porque é poupado e de repente tem algumas lesões. Se ele jogar 15 jogos aí até o final do ano, tá bom pro São Paulo.